Olá, fera! Nessa questão aqui nós temos um projeto de 10 gramas, então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é passar esse 10 gramas aí para quilogramas, certo? 10 gramas é a mesma coisa que 10 vezes 10 a menos 3 quilogramas, então já está aqui, ó. Nossa massa é de 10 a menos 2 quilogramas, deixa ela guardadinha aí. E ele diz que ele atinge perpendicularmente uma parede com a velocidade de 600 metros por segundo. Então está aqui um desenhozinho do projétil que tem velocidade inicial. Ó. Vamos anotar aqui. Ó. A velocidade inicial do projétil aqui é de 600 metros por segundo. 600 metros por segundo. E vai atingir essa parede aqui. Ó. E ele diz que ele vai penetrar pela parede uma distância equivalente a... Está aqui o projeto, ó, vamos pintar ele, está aqui ele no final. E ele penetra aqui na parede uma distância equivalente a 20 centímetros. Então nós temos essa distância de 0,2 metros. E a pergunta dele, claro que vai ser até parar, certo? Então a velocidade final dele é 0. A velocidade final do projeto é 0. E a pergunta dele é quanto vale a força de resistência oposta à penetração, supondo que essa força seja constante. A gente pode tentar resolver essa questão através de movimento uniformemente variado, fazendo Torricelli. Tá aqui nós temos a velocidade inicial, a final e o ΔS. Encontra a aceleração por Torricelli e depois multiplica a aceleração pela massa. E aí a gente vai ter a força. Só que nessa questão aqui eu vou preferir fazer usando o teorema da energia cinética. Repara aqui, ó, repara. O trabalho da força resultante é igual à variação da energia cinética, certo? Esse é o teorema da energia cinética. Então nós temos aqui, ó, enquanto o projétil penetra na parede, temos o peso do projétil, que vai se anular com a normal. E nós vamos ter aqui uma força de contato da parede, que também é uma normal, mas vai ser uma normal diferente daquelas que a gente costuma trabalhar. É uma normal aqui que é a força de resistência da parede à penetração do projétil. Enquanto o projétil penetra na parede para a direita, existe a força de resistência aqui, que eu vou chamar essa força de F. É justamente a pergunta dela. Ó. A força que a parede resiste ao movimento do projétil, certo? Ok? Então, ela é a única força que vai estar atuando no projétil de resultante, porque todas as outras vão se anular, ok? Então, quem seria o trabalho da força resultante? Seria o trabalho dessa força F. Seria o trabalho dessa força F. E a variação da energia cinética é mv final ao quadrado sobre 2 menos mv inicial ao quadrado sobre 2. E aí, ó, repara. Como a velocidade final é 0, esse primeiro termo vai se cancelar. A fórmula do trabalho, já que a força é constante, vale F vezes D. Como a gente sabe que essa força está atrapalhando o movimento, fica menos F vezes D, ok? Lembre que o sinal do trabalho é justamente em relação a isso, se ela ajuda ou atrapalha o movimento. Nessa aqui ela está atrapalhando. Portanto, vai ficar negativo aqui o trabalho dessa força F. Enquanto o projeto se desloca para a direita, a força F está empatando o movimento, certo? Atrapalhando o movimento. E aí nós temos o trabalho da força F é menos F vezes D, ficou aqui o sinal negativo, mv inicial ao quadrado sobre 2. E agora a gente vai substituir os valores até encontrar. Menos com menos vai cortar, vai acabar ficando mais. O valor da força F nós queremos descobrir. A distância, o deslocamento é de 0,2 metros. A massa é 10 a menos 2, a velocidade inicial é de 600 metros por segundo, dividido por 2. E assim nós terminamos a questão, ok? Vamos lá, vamos tentar fazer ela aqui. Ó. Vou multiplicar logo esse número aqui, isso aqui vai ficar F vezes 0,4. 0,4 é 4 10 a menos 1. Do lado de cá nós temos 10 a menos 2, isso aqui vai ficar 36 vezes 10 ao quadrado dá 10 a quarta, ok? Acabei elevando esse número aqui. Então nós temos força F, o 4 simplifica por 4 dá 1, simplifica o 36 por 4 dá 9. Então nós temos 9 10 a 4 com 10 a menos 2 dá 10 ao quadrado.
10 ao quadrado, quando vier o 10 a menos 1, subir vai ficar 10 a mais 1. E aí vai dar 9, 10 a terceira newtons. O valor dessa força F é de 9.000 newtons, ok? Lembrando que também dá para a gente encontrar isso utilizando Torricelli, encontrando a aceleração, depois multiplicando pela massa. Perfeito? Então tá aí. É uma questão do nível intermediário, ok? Um forte abraço e até a próxima.